Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de agentes públicos, ou melhor, da gente, né? Eu sou um agente público. Quem são os agentes públicos? São todas as pessoas que são incumbidas de forma definitiva ou transitória do exercício de alguma função estatal. Normalmente, esses agentes públicos, eles desempenham funções do órgão da administração ao qual estão vinculados, mas excepcionalmente, eles também podem ser alocados em funções para as quais não tenham o cargo. Isso é possível, tá? Quais são os agentes públicos, segundo a classificação? Primeiro eu tenho os agentes políticos. Agentes políticos são todos os titulares de cargos estruturais à organização política do país, ou seja, presidente da República, governadores, prefeitos, vice-prefeitos, vice-governadores, presidente, ministros, secretários, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Todos eles são agentes públicos na função de agentes políticos, porque eles são eleitos e vão exercer cargos que estão relacionados à própria organização da estrutura política do país, do estado ou do município. Além do agente político, nós temos os funcionários públicos e os empregados públicos. Funcionário público é aquele servidor que é titular de um cargo e, como ele fez o concurso sob o regime estatutário, ou seja, segundo o Estatuto do Servidor, ele vai se submeter ao regime estatutário. Então a gente chama ele de estatutário, inclusive, né? O que acontece? Um servidor da União, do Estado, do município, quando ele passa no concurso, ele começa a ter a relação jurídica dele com o Estado regulada por esse Estatuto do Servidor. Não é a CLT que regula, é esse estatuto. Por isso que às vezes eles têm alguns direitos a mais e alguns direitos a menos. O empregado público, diferente do servidor, ele tem a titularidade de um cargo, mas ele, ao fazer o concurso, se submete à CLT, portanto ele está sob o regime da CLT, que é o mesmo do regime da iniciativa privada. Ele sim é investido no concurso público, por exemplo, para entrar numa empresa de economia mista ou numa empresa pública, como a Petrobras ou a Embrapa, é obrigatório fazer o concurso público. Mas quem entra como agente público, ele vai entrar na condição de empregado. Quais as diferenças? Por exemplo, o funcionário público, ele tem algumas características que o servidor, o empregado público não vai ter, como por exemplo a gente vai falar na sequência, né, da estabilidade. Em compensação, o empregado público tem a retenção de FGTS, o que o servidor público não tem. Mas além deles, quem mais nós temos? Nós temos servidores em caráter temporário. Quem são eles? São aqueles que vão prestar serviços por um determinado tempo, um período certo e determinado, em decorrência de alguma situação excepcional, visando a atender o interesse público. Por exemplo, professor substituto. Ele não vai ficar em caráter definitivo, né? Ele vai fazer um concurso, normalmente é um processo seletivo simplificado, para atender a uma situação excepcional, como por exemplo, algum professor entrou em licença médica e precisa naquele semestre que alguém o substitua. Então se faz um processo mais rápido para que haja um professor substituto para aquele período e posteriormente esse professor ele tem o contrato iniciado e finalizado e se encerra a relação. Essa é a ideia do servidor em caráter temporário. Por fim, nós temos também os colaboradores. Quem são esses colaboradores? São jurados, mesários de eleição, por exemplo, recrutados para o serviço militar, entre outros. Eles não têm uma relação permanente com a administração pública, eles não formam um vínculo com a administração pública, mas ao atuarem, eles estão atuando, cumprindo um serviço público. Imagina o mesário, né? Além de estar lá o dia inteiro, né, durante a eleição, ele também no final de semana ou no sábado antes tem que pegar o negócio, tem que preparar e depois tem que entregar. Toda essa atuação é uma atuação de um agente público, mas nesse caso um agente colaborador. Eu havia falado para vocês da estabilidade. Uma das coisas que vai diferenciar especialmente, né, o funcionário do empregado público. Ambos têm efetividade, ou seja, o cargo deles pressupõe que
há uma situação de permanência. Então, eles, quando assumem, eles são efetivados. Isso não acontece, por exemplo, com os comissionados, aqueles que assumem cargos em comissão, que também são serviços temporários, né? Só que a estabilidade, ela só se dá para o servidor, enquanto servidor público estatutário, que satisfaça, ou seja, termine o estágio probatório. Esse direito de permanência é uma das prerrogativas para o funcionário público. Eu, por exemplo, enquanto não termino o meu estágio probatório, eu ainda não tenho a estabilidade, embora eu já seja efetivamente, ou seja, já tenha sido efetivada como professora. Os empregados públicos, eles não têm essa estabilidade. Isso é uma coisa bem importante de ressaltar. Eles têm a efetividade, mas os direitos e as obrigações deles são os previstos na CLT. E a CLT não garante estabilidade. O que ela garante? Alguma proteção contra a despedida sem justa causa, que é a multa de 40% sobre o FGTS depositado. Isso ele tem direito. Claro que demitir um empregado público é um tanto quanto difícil, mas isso pode acontecer tranquilamente em termos de contingência de Estado, por exemplo, porque eles não têm a estabilidade. É isso.